Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus
67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça o seu caminho na terra e em todas as nações a sua salvação. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, por favor. E nós queremos começar esse momento de celebração cantando esse refrão dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca os meus olhos, pois eu quero te ver. Que essa noite você possa enxergar o Senhor, que você possa contemplar o Senhor, que os seus olhos do coração possam ver as mãos do Senhor agindo sobre a sua vida. A palavra que nós lemos diz: seja Deus gracioso, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto de Deus, a face de Deus. Eu quero que você nesse momento coloque sua mão no coração e nós vamos cantar esse refrão que diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você é essa pessoa que precisa de um milagre, se você é essa pessoa que precisa ver a graça de Deus, se você é essa pessoa que precisa de um toque especial de Deus essa noite, se é você essa pessoa que não consegue enxergar solução, saída, se você que tem visto e enxergado tantos medos, tantos temores, tantas inseguranças, hoje o Senhor resplandece o seu rosto sobre você. Hoje o Senhor brilha a face de glória dele sobre o seu coração, e hoje você pode contemplar o Deus de todas as coisas. Peça para Ele abrir os seus olhos, para que você não veja mais as ameaças, para que você não veja mais a destruição, para que você não veja mais as perdas, mas que você veja a face do Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que pode restaurar a sua vida e o seu coração. Vamos dizer isso: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós queremos te ver essa noite, Pai, no nome de Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, nós precisamos te ver, Senhor. Precisamos te ver, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Eu quero te ver. Não queremos mais enxergar só os gigantes à nossa frente, Senhor. Queremos ver o Senhor, Jesus. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, assim como aquele pequenino Davi diante de um grande gigante, Senhor. Temos a certeza que o que o fortaleceu e o que fez ele ser ousado a enfrentar aquele gigante não era a sua visão do próprio homem grande diante dele, mas era a visão do Deus dos exércitos que estava com ele. Antes de Davi ver o gigante, antes de ele ver a ameaça, antes de ver a afronta, Davi foi capaz de ver o Senhor maior, ver o Senhor mais poderoso, ver o Senhor dando livramento. O Senhor, assim como aquele moço, Geazi, que levantou pela manhã e foi até um determinado lugar e viu os exércitos dos sírios o cercando, e quando ele voltou, o seu Senhor lhe disse: Senhor, agora nós estamos perdidos. E o seu Senhor disse: abra os olhos, Senhor, desse jovem para que ele possa ver. E então ele abriu os olhos e viu um grande número de hostes celestiais, fazendo o exército de Deus muito maior do que aquele exército dos homens. Assim também nós nesse lugar precisamos ter os olhos abertos. Nós não queremos ver os nossos gigantes, nós queremos ver o Deus que derruba os gigantes. Nós não queremos ver as afrontas, nós queremos ver o Deus que nos sustenta em meio às afrontas. Nós queremos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o Senhor, Pai, para enxergar o Teu livramento, a Tua mão poderosa. Esse homem essa noite que chegou aqui ferido, machucado, desesperançoso, essa mulher que chegou angustiada, deprimida, perdida, essa noite, ó Deus, nós podemos nos encontrar juntos no mesmo lugar, perante a face do Senhor que resplandece como a luz do sol e que pode brilhar em meio às nossas trevas, em meio às nossas
e enxergaremos perfeitamente o mover do Senhor e a mão do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. E se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Você crê mesmo, irmão? Então você pode fazer um pouquinho melhor, não é verdade? Aplauda ao Senhor com força. É para Ele. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, Ele que vai dar vitória para você essa noite nesse lugar, na sua vida, no seu casamento, naquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, nas suas campanhas de oração, amém? Amém. Então eu creio que você já acreditou nisso, e a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. É o que nós fazemos aqui essa noite. Aqui nós não inventamos moda, nós falamos da palavra. E se a fé vem pelo ouvir, hoje a sua fé será acrescentada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, cumprimente pelo menos umas 15 pessoas perto de você e diz assim: abre bem os teus olhos hoje, hein? Isso, fica de olho bem aberto, não cochila, não perde o tempo, não perde o time, que Deus quer fazer algo especial em você aqui essa noite. E você que nos assiste pela internet também, não perca a conexão aí, Deus tem algo especial para a sua vida e para o seu coração também. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas possível, você pode se assentar, por favor. Amém. Irmãos, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui essa noite. Uma alegria imensa. Nós estamos na nossa primeira terça da esperança de 2017. Então é uma data especial, uma data importante, já que nós queremos começar o 2017, como as pessoas costumam dizer, com o pé direito. Nós queremos começar com o nosso coração direito, um coração endireitado pela presença de Deus, nos fazendo realizar as escolhas corretas, diante de tantas oportunidades que esse ano está trazendo sobre a sua vida, sobre o seu coração, a fim de que você possa entrar pela porta certa, a porta que Deus abriu, a porta que Ele preparou para você ser um vencedor, uma vencedora, um abençoado nesse ano de 2017. Então, essa terça da esperança é uma terça importante. Eu queria que o seu coração estivesse numa grande expectativa ao que Deus vai fazer na sua vida essa noite e ao que tem Deus a fazer também na sua vida neste ano. Deixe-me dar alguns avisos para vocês. Primeiro, nós estamos trabalhando com a nossa série de mensagens sobre encontros com Jesus. Semana passada nós estivemos falando sobre o endemoniado gadareno, que teve um encontro especial com o Senhor Jesus e a sua vida foi transformada. Aquele que andava nu, aquele que andava se martirizando entre os sepulcros, aquele que ninguém conseguia prender com cadeias, foi colocado diante de Jesus num encontro especial, sentado, vestido e em perfeito juízo. Se você não veio a semana passada, hoje você vai ter a oportunidade de ouvir algo também sobre o encontro com Jesus. E quem estará trazendo a palavra conosco é o pastor Douglas, lá de Curitiba, Igreja Batista Memorial. Ele vai trazer uma palavra especial ao nosso coração daqui a pouquinho, tá? Próximo aviso, por favor. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu não sei quantos de vocês participaram da nossa campanha do ano passado, 12 por 12. O que significa isso? São 12 dias de oração para 12 meses de celebração. E começa no domingo agora. Se você quiser fazer uma campanha especial pelos meses do ano de 2017, é óbvio que não existe nada mágico nesse número. O que nós queremos fazer é que cada dia da semana represente um mês desse ano de 2017. Então, no domingo que vem, dia 8, isso mesmo, domingo que vem, dia 8, nós estaremos orando na nossa celebração, um determinado período aqui, pelo mês de janeiro. O que é o mês de janeiro? As férias, o descanso, né? Depois, na segunda-feira, nós estaremos orando pelo mês de fevereiro. E aí nós oraremos pela graça de Deus, pela misericórdia, diante do IPTU, IPVA, IPT, não sei o que, e vai mais, material escolar. E nós vamos orar por Deus, a providência, a bênção dele no mês de fevereiro, também mês de carnaval, mês de muita folia, mês de muita desgraça, em meio aos nossos jovens, de muita perda de identidade. Então nós vamos orar pelo mês de fevereiro na segunda, mês de março na terça, mês de abril na quarta e assim sucessivamente. Nós vamos terminar no dia 19 de janeiro, uma quinta-feira, aqui às 19h30. E como funciona? Nós começamos às 19h30 e terminamos às 20 horas em ponto. Então não se atrase. Às 19h30 nós começamos aqui, temos um tempo de palavra, de louvor e depois de oração, e 8 horas nós já encerramos. São 30 minutos buscando a presença de Deus. Pastor, e
na terça-feira, como faz? Na terça-feira nós faremos durante a celebração. Então, na terça que vem, nós estaremos orando pelo mês de fevereiro, março, aqui na nossa Terça da Esperança, tá? Então, se você quiser participar conosco, é só você vir domingo e começar a sua campanha conosco aqui na nossa celebração às 19h30. E depois, se você puder vir nos outros dias, ótimo. Se você quiser e não puder nesse domingo, mas quiser começar na segunda também, ótimo. Mas é todos os dias, de 8 a 19, às 19h30 até às 20 horas à noite, tá bom? Então, marca aí na sua agenda para você participar conosco dessa campanha de oração. Eu fiz o ano passado e algumas pessoas da igreja contaram testemunhos fantásticos no final dessa celebração, dessa campanha, tá? Vamos lá, o próximo aviso. Nós estamos começando, aliás, fizemos a semana passada, nesse domingo, a introdução sobre uma nova série de mensagens que nós vamos trabalhar aos domingos na nossa igreja. Nós estaremos falando nesse próximo domingo sobre desintoxicando a alma. Então essa é a série de mensagens. Quais são as coisas contaminadoras na sua vida? Quais são as toxinas que você tem absorvido no decorrer da sua história, que tem prejudicado a sua vivência, a sua vida e o melhor de Deus para o seu coração? Então nós estaremos falando em janeiro e em fevereiro sobre detalhes como, por exemplo, palavras letais, ansiedade devastadora, falaremos sobre materialismo contaminador, falaremos sobre tantas coisas aqui que estão destruindo a nossa identidade e intoxicando a nossa alma. Convido você a vir nesse domingo, que nós estaremos falando sobre esse assunto, desintoxicando a alma às 19h30, tá ok? Acho que são esses avisos no telão. Só mais um avisinho para você aí, para você poder começar o seu ano também de uma maneira especial. Nós temos um material que está sendo vendido aqui na nossa igreja, que se chama Presente Diário. Nós temos aqui o Presente Diário, é um devocional para todos os dias do ano. Então são 365 devocionais. Como funciona? Por exemplo, hoje, dia 3 de janeiro, você abre a página 3 de janeiro e tem uma mensagem de uma página para você ler e uma referência bíblica para você começar o seu dia ou terminar o seu dia da maneira como você achar melhor. Então, está lá com a Rosângela ao final. Nós temos esse espiral, nós temos um pequenininho que é mais em conta, que também tem as mesmas mensagens, só que em letra menor, tá vendo? Bem pequenininho. E nós temos a agenda do Presente Diário, ou seja, cada dia do ano tem uma mensagem também para você marcar na sua agenda. Se você quiser adquirir, se interessar, a Rosângela está ao final da nossa celebração para poder abençoar você, tá bom? Vamos ficar em pé mais uma vez, por favor. Espero que você esteja animado para adorar o Senhor. Nós vamos cantar essa canção que diz: abra os olhos do meu coração. Hoje o tema é esse, tá? Abra os olhos do meu coração, Senhor, porque eu quero te ver, eu quero te encontrar. E enquanto cantamos essa canção, se você quiser e desejar participar, contribuindo na obra, você pode vir à frente e depositar o valor que você tiver no seu coração nas urnas aqui adiante, tá bom? Você pode pegar esse envelope à frente de você na sua cadeira, pode colocar a quantia que você desejar. O que nós queremos que você faça é com alegria, com disposição, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá emburrado, quem dá triste, Deus não ama, mas Deus ama quem dá com alegria. Faça com alegria e o Senhor honrará a sua vida, tá bom? Pai, receba os dízimos e as ofertas, são para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. eu Quero te ver. Eu quero te adorar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te Abraçar. Eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Dado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, Pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Chamar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. Você pode continuar em pé, por favor, mais um minutinho. Crianças de 3 a 8 anos, nós queremos orar por vocês. Terão uma ministração especial. Convidar o pastor João, que vem aqui à frente, fazer essa oração pelas nossas crianças, por favor, pastor. Nós teremos um tempo com as crianças agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelas nossas crianças, ó Deus, pela alegria de tê-las conosco, louvando o teu santo nome. E agora rogamos que teu Espírito Santo esteja abençoando-as neste momento em que elas vão aprender da tua palavra, dentro da sua linguagem, dentro do seu conhecimento, Pai. Use o teu Santo Espírito para falar a esses coraçõezinhos. E abençoe a Evelyn, ó Deus, coloque teu poder sobre ela e a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós vamos cantar essa próxima canção, quero convidar você que está na sua segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração, que você venha à frente, que nós queremos interceder pela sua vida, queremos orar com você pela sua campanha, pelo seu propósito, e a nossa equipe de intercessão estará aqui à frente, orando por você enquanto nós cantamos essa canção. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que as mãos de poder do Senhor Deus estejam com cada um nessa noite, cobrindo, dando a certeza
e chegarmos à margem e darmos um brado de vitória, caminhando, Senhor, sobre qualquer tempestade, sobre qualquer adversidade. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, pessoal da adoração. Obrigado. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar então o pastor Douglas que vem aqui à frente, por favor. Ele estará trazendo a ministração dessa noite aos nossos corações. E eu quero apresentá-lo assim, né?
Na verdade, o nosso conhecimento é através da Evelyn, uma irmã querida da nossa igreja. Ele é pastor do filho da Evelyn, o Caio, e também pastor da família já há um bom tempo, conhecido. E ele veio passar as férias de vez em quando aqui. E nesses 2 anos que eu estou aqui, nós tivemos o privilégio de conhecer a ele, também a sua família. E convidamos então o pastor Douglas para trazer a palavra aos nossos corações. Então, pastor, ele vai se apresentar melhor para vocês. Ele é pastor na Igreja Batista Memorial em Curitiba. E está aqui de férias. E vocês já ouviram aquela história, né? Como é que é mesmo, pastor? Soldado de folga rodeando o quartel, que é trabalho. Então ficou rodeando o quartel, a gente aproveitou para dar um pouquinho de trabalho. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade, Deus abençoe e use a vida do senhor. Obrigado pelo privilégio, pastor Denis, de sacar a arma, né? Já que o soldado está aqui, sacou a arma, né? É bem verdade que quando eu saí de Curitiba, minha esposa falou assim para mim: não leve nada. Não leve nada para não te convidarem para fazer nada. Mas o que a gente vai fazer, né? Vou contar um segredo para vocês. Mas antes de contar o segredo, eu queria dizer uma coisa assim, que eu fiquei assim bem surpreendido de uma maneira agradável. Eu estava sentado ali na segunda fila, e quando eu cheguei aqui, tinha algumas pessoas, não estavam a maior parte dos irmãos que está aqui. Acho que eu cheguei uns 10 minutos antes, por aí. E eu estava ali, não olhei para trás. E quando começou aqui, uns minutos depois que começou, a primeira manifestação que teve aqui, eu acho que quando o pastor Denis pediu para bater palma para o Senhor aqui, e nossa, eu vi tanta gente assim, eu olhei para trás e fiquei espantado. Parabéns para os irmãos por saírem na sua terça-feira, estarem aqui com o povo de Deus, na comunhão, com a palavra. Eu pensei até em tirar uma foto e levar para a minha igreja. Desse povo, vocês são brincadeira. Olha o pessoal lá do Sertanópolis, ó. O pessoal não reclama da terça-feira, nem da quarta, nem da quinta. O pessoal vai. E eles nem sabiam que tinha eu, né? Que posso ser famoso, né? Famoso não sou, mas ninguém sabia nada. Eu sou amigo da Evelyn desde a época do seminário, eu e a minha esposa. E isso já faz longos anos atrás. A Evelyn era quase uma criança, porque se eu falar que faz muito tempo na frente dela, ela fica braba comigo. Mas nós entramos na faculdade na mesma época, na faculdade teológica, e a partir dali tivemos o desenvolvimento de uma amizade e que virou quase uma família, né? Eu estava em 1º de maio ali nesse período de festas, e nós fomos num mercadinho ali de 1º de maio, muito conhecido, da dona Ruth, que é a mãe da Evelyn. E ele me olhou assim, olhou para mim, polacão assim que sou, né? Um alemão assim, bem branquinho. E a dona Ruth, bem queimadinha de sol. Ele falou assim, eu falei assim, eu vou voltar aqui, eu sou filho da dona Ruth. Ele olhou para mim assim, como quem diz assim, mentira dele, né? Falei, não sou de sangue, mas de coração eu sou. Né? Então, a minha filha participou de casamento aqui em 1º de maio. Nós fizemos rapadura lá na fazenda do seu João Moreira. A gente tem uma história para contar aqui nessa região, para a nossa família, né? E eu tenho uma filha que, embora toda moderninha, né? Ela é designer, ela tem uma empresa de comunicação. Quando ela pensa em tirar férias, ela quer vir para cá. Ela podia ir para Nova York, ela podia ir para cá, mas ela quer vir para Sertanópolis. Mas tá bom, é um lugar muito bom, tirando o calor. Mas como tem ar-condicionado, também ajuda bastante, né? Então tá muito bom. Mas a minha confissão é a seguinte: ontem eu estava sentado escondido ali numa cadeira, estava escondido atrás de um irmão ali, para o pastor Denis não me olhar, porque da última vez primeira vez que eu vim aqui, quando ele soube que eu era pastor, que eu estava ali, ele me chamou para vir aqui fazer alguma coisa, que não me lembro, acho que foi para orar, né? Em algum momento assim, vou ficar escondido aqui, daí ele não me vê, não me chama. Mas enquanto ele estava falando dos avisos, daí ele colocou aquele anúncio ali do Encontros com Jesus, e eu lembrei na hora de uma palavra que eu tive com a juventude lá na Igreja Batista Memorial de Curitiba, onde eu sou pastor de jovens e adolescentes e também sou pastor de células. E embora não de dedicação exclusiva, porque eu também sou corretor de seguros, sou diretor de empresa, mas eu sou pastor de um jeito de ser pastor também, né? Porque está no coração. Mas eu tive um momento de compartilhar com os adolescentes e jovens
um assunto que tinha tudo a ver com encontros com Jesus. Tudo a ver. Daí a Evelyn arma uma situação e o Denis e a Vanessa e as crianças vão almoçar lá jantar na casa dela ontem. Falei, aí vem. Aí vem. Né? Sempre que acontece esses encontros, acontece convite. Mas quando eu estava sentado ali, eu falei assim, engraçado, né? Se eu fosse falar sobre isso, eu ia falar sobre esse assunto. Interessante, né? Daí ele chega lá e convida, eu estou aqui para falar para você então, da palavra de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 22. Quando eu penso em encontros com Jesus, eu penso na nossa condição, digamos assim, existencial. Nós não vivemos sem encontros. Tanto é que quando Deus criou o homem, Ele disse assim, olha, eu vou arranjar um encontro para esse cara, porque não é bom que ele viva só. Então Ele encontrou-se com Eva. E se você lê a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que a Bíblia é uma história de encontros. Alguns desencontros. Mas a maior parte da Bíblia conta a história de encontros. Né? Então, e tudo isso culmina com um momento na vida da humanidade, que é o maior encontro de todos. Que está narrado lá em Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e como homem, se humilhou, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa é a descrição do grande encontro de Deus, que se materializa nas histórias de Natal, que são relatadas na Bíblia, mas que é o esvaziamento do Senhor, encontrando-se na forma de homem para poder estar conosco. E os evangelhos são, então, uma série de narrativas desses encontros. E às vezes é difícil você escolher do que eu vou falar. Do que eu vou falar, do que eu vou falar. Mas eu confesso para os irmãos que esse texto aqui, ele tem, de alguma maneira, mexido muito com o meu coração durante um bom tempo. E ele diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 22, eu vou ler na versão da NVI, diz assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Quando nós lemos esse texto, a minha primeira pergunta que vem ao coração é por que Jesus não curou o homem cego de uma vez só? Você já fez essa pergunta? Quem lembra se já fez essa pergunta? Levanta a mão, só para ver se alguém já teve essa dúvida. Gente, sério, para pensar. Todas as outras situações onde Jesus atuou para transformar a saúde, a vida de alguém, ele fez, pabuf, acabou, resolvido o problema. Mas aqui não. Daí eu fiquei pensando, será que Jesus falhou na primeira vez? Quer dizer, o poder não foi assim, alta voltagem, teve um bug assim no milagre de Jesus, por isso que ele não viu direito, aquele homem não viu direito na primeira vez? Né? Então, o que eu penso que seria a razão para Jesus não ter curado aquele homem de uma vez só, e sim em duas etapas? Né? A primeira, ele cospe, não é a primeira vez que Jesus cuspiu num ferimento de alguém. Ele unge aquele olho com a sua saliva, coloca a sua mão
e ele, quando abre os seus olhos, a visão está embaçada. Ele tem luz dentro dele, mas ele não enxerga nitidamente, claramente. As pessoas lhe parecem como coisas andando. Eu acho que são pessoas, mas elas parecem como árvores andando. Então, em seguida, Jesus agora dá uma carga mais forte, coloca as mãos novamente, e agora o homem pode ver tudo claramente, distintamente. Para a gente conseguir entender o que aconteceu, é preciso a gente dar uma passeada em alguns fatos anteriores. Existem vários fatos, mas eu quero destacar só alguns para você ter uma ideia. Por exemplo, uma das coisas que acontece antes desse momento é a cura daquela mulher Ciro-fenícia. Jesus estava lá num ambiente completamente gentil, não tinha judeus lá, basicamente. E uma mulher chega para ele e diz: escuta, eu quero ser curada. Eu quero que, eu tenho um filho lá, tem um problema, né? A minha filha tem um espírito imundo, e há muito tempo a atormenta, e eu quero curá-la. Daí Jesus olha para ele assim e fala para ela uma daquelas coisas assim que é difícil de engolir, gente. Fala sério. Jesus fala assim: olha, eu não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Garanto que você já ficou pensando nesse texto várias vezes também. Esse é um dos textos difíceis da Bíblia também. Mas o que acontece ali é que a mulher responde: mas até o cachorrinho come as migalhinhas dos filhos. Daí Jesus: então você tem fé, pode ir que a tua filha está curada. Depois, em seguida, acontece outro fato. Jesus está ensinando para uma multidão, e ele começa a ficar preocupado, porque aquelas pessoas tinham que voltar para casa, estavam distantes das suas casas, e não tinham comida, e já era tarde. Então, Jesus chama os discípulos e diz: então, como é que a gente vai resolver esse problema? E ali surge a segunda multiplicação dos pães, quando Jesus alimenta 4.000 homens, deveria ter um monte de mulher lá e criança também, vamos calcular uns 7.000, 7.000 pessoas. Ainda sobra 7 cestos com pães e peixes. Depois aparece um momento em que os fariseus pedem um sinal, e Jesus diz assim: olha, não vai ser dado mais nenhum sinal. E depois Jesus entra no barco junto com os seus discípulos, e daí acontece um outro fato muito interessante, que ele olha para os discípulos e fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Qual foi a reação dos discípulos? Que já que estavam caminhando com ele, já fazia algum tempo, um olhou para o outro e conversaram de cantinho e disseram assim: cara, com todo aquele pão que está lá, a gente esqueceu de trazer pão, a gente só tem um pão aqui no barco. Acho que é por causa disso que Jesus está falando do fermento. E daí Jesus ouve aquele arrazoado deles assim, e diz: escuta, vocês não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada, porque vocês viram o que aconteceu com a mulher, vocês viram eu alimentar uma multidão, vocês viram tudo o que eu tenho feito, e agora eu estou falando de coisas de natureza espiritual, e vocês estão preocupados se tem pão ou não para comer. Esse é o pano de fundo, irmãos. Esse é o pano de fundo da história do cego de Betsaida. Aquela cidadezinha onde aconteceu a cura do cego, ela era chamada a casa de pesca. E era um lugar onde Pedro, André e Filipe foram criados. Era a cidade deles, a região deles. E mais um detalhe interessante é que essa cidade, junto com outras 2 cidades, lá em Mateus 11, 21, elas são chamadas de cidades de incrédulos. Porque diz assim que, Jesus disse assim que: ai de ti,
né? Betsaida, Corazim, Magdala, porque tantas vezes o Senhor quis falar com vocês e vocês não creram nos sinais que foram feitos. Então havia ali um ambiente complicado, né? E quando Jesus está ali, falando daquelas experiências ali, parece que os discípulos não estavam exatamente entendendo nada do que Jesus havia feito até ali. Eles estavam realmente focados nas coisas que diziam respeito a esta vida. Eles estavam focados nas suas próprias necessidades. E Jesus estava cutucando aquelas feras, aqueles discípulos ali, tentando despertá-los para uma percepção diferente da vida. Então aqui, na verdade, quando nós falamos do encontro de Jesus com aquele cego, nós estamos falando de uma certa maneira também daquele encontro de Jesus com os seus discípulos. Um Jesus que chama os discípulos para atenção, diz assim: vocês não compreendem nada ainda, tendeis ainda o vosso coração endurecido, diz o texto. Vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvis, e não se lembram do que eu fiz, dos 4.000 que foram alimentados. Que situação dos discípulos, que situação difícil dos discípulos. Então o que acontece? Jesus, ele resolve fazer uma coisa diferente. Ele desembarca junto com os discípulos, chega naquela cidade, e alguém lhe traz um cego, para que fosse curado, na esperança de que fosse curado. Então Jesus agora tem um encontro com aquele homem que tinha absoluta necessidade de cura. E você pode observar que nesse texto, Jesus não questiona a fé daquele homem, não questiona se ele tem fé, se ele não tem, o que ele quer ou o que ele não quer. O que Jesus faz? Jesus pega aquele jovem, aquele senhor cego, e tira ele de dentro do povoado. É a primeira coisa que ele faz. Ele tira aquele homem de dentro do povoado. E aí você pode ficar imaginando por que ele tirou, por que Jesus não curou lá dentro mesmo. Não é? Talvez porque naquela experiência Jesus estava ao mesmo tempo querendo atender a necessidade daquele senhor, mas ele estava querendo mostrar para os seus discípulos que eles precisavam mudar a atitude deles, mudar a percepção deles. Então ele tira aquele homem do meio do seu povoado, esse povoado que era marcado para aquele homem como um lugar de pecado, um lugar de incredulidade, né? Um lugar que falava sobre os desapontamentos dele, um lugar onde as pessoas estavam prontas a criticá-lo, pois os religiosos provavelmente diziam que ele estava daquele jeito, ou porque ele tinha pecado, ou porque os pais tinham pecado. Isso já acontece em outras narrativas do Evangelho. Então aquela percepção de que você está nessa situação miserável é por causa da tua condição espiritual. Então ele tira dali, daquele lugar, daquele ambiente hostil, onde aquele homem não tinha muito valor para ninguém, e ele tira aquele homem dali. E ao tirar aquele homem dali, ele conduz aquele homem a um novo local. Cuspir nos olhos daquele homem era algo assim relativamente comum. Cuspir como uma forma de unção, e estranho para nós na nossa época, mas naquela época era uma coisa que se fazia, era uma coisa como se fosse uma unção pessoal para mostrar ao enfermo que ele iria ser curado. Então não era uma coisa estranha. Então o mestre vai ali e unge com a sua própria saliva os olhos daquele homem, e aquele homem recobra parcialmente a visão.
E ao recobrar parcialmente a visão, Jesus faz um teste com ele. Que teste? Você consegue ver? Você consegue ver? E ele diz assim: olha, eu consigo ver, mas não totalmente. Então, o que acontece naquele momento ali? A cura tem um início. A luz já entrou no organismo dele. Os sensores da luz dos seus olhos, naquela hora, já voltam a funcionar. Mas está faltando alguma outra coisa que não lhe permite identificar claramente aquilo que a luz mostra para ele. Havia uma etapa ainda a ser vencida, né? Quando ele diz assim: olha, eu vejo os homens, talvez as mulheres, né? Mas eu vejo homens andando, mas são como árvores andando. E eu fico imaginando aqueles discípulos observando tudo isso e refletindo no coração o que significava aquilo. Muito da nossa vida, irmãos, muito daquilo que nós passamos na nossa experiência como cristãos, parece exatamente com este homem curado aparentemente de forma parcial. Era exatamente o que acontecia com aqueles discípulos. Eles estavam sendo iluminados pela presença de Jesus. Eles já estavam percebendo que Jesus vinha com o reino sobre eles, mas eles ainda não notavam as implicações profundamente espirituais do que significava seguir a Jesus. Eles estavam muito apegados às coisas que ainda faziam parte da realidade humana, das coisas da vida. Isso é fácil de perceber em vários outros textos também. Quando eles ficam perguntando para Jesus quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, quem é o maior, quem é o menor, não é? Na transfiguração, quando eles resolvem fazer umas barracas para Jesus e aqueles com quais Jesus se encontrou, como se a vida fosse só aquilo ali, e eles não conseguem dimensionar a realidade, as implicações do reino de Jesus, da vida de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo na vida deles. E aquele cego, naquele momento, ele representa todos nós, que num determinado momento da nossa vida, nós nos encontramos com Jesus. E parece que nós ficamos ali. Parece que essa entrada de luz foi meio que, digamos assim, suficiente. Ela foi suficiente. E nós continuamos caminhando, mas o que importa para nós mesmos, irmãos, o que importa para nós é essa vida. A gente não percebe as implicações de um discipulado verdadeiro com Jesus. Nós estamos mais preocupados em juntar tesouros nesta vida do que tesouros no céu. Nós estamos mais preocupados em pensar nas coisas desta terra do que nas coisas do alto. Quando a gente chega nessa época do ano, início de ano, final do ano que se foi, todo mundo faz alvos, não faz? A gente revê os nossos planos, as coisas que nós fizemos e não deu certo, remontamos as nossas estratégias e decidimos andar numa outra direção. Daí aquele negócio que nós queríamos implementar, nós resolvemos começar. O carro que nós precisamos trocar, nós vamos trocar. Vamos colocar o nosso filho numa escola melhor, né? Vamos fazer aquele concurso público e ganhar mais um salário melhor do que aquele que até então a gente tinha. Vamos atrás de um novo emprego. Nós começamos a fazer tantos planos,
Daí eu pergunto para você assim, quais os planos que não tem nada a ver com as coisas desta vida que você fez nesta virada de ano? Qual a ambição que você tem na tua relação com Deus? O que você quer do Senhor? Muitos de nós estamos vivendo um cristianismo que é o cristianismo desse homem antes do segundo toque de Jesus. Assim como aqueles discípulos estavam ali, vivendo os milagres de Deus, participando dos grandes feitos de Jesus, e ainda não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Você gostaria de ter participado daquele tempo onde Jesus multiplicava os pães 2 vezes, onde Jesus curava os cegos, acompanhando Jesus levantando os paralíticos, ressuscitando os mortos? Quem não gostaria? Mas eu garanto que Deus faz coisas tremendas hoje ainda. Ele falou que nós, através das nossas vidas, Ele faria ainda coisas maiores. Então nós vivemos tempos onde Deus se manifesta. Nós vivemos tempos onde os milagres de Deus continuam acontecendo. Mas parece que, apesar de convivermos com o agir e com o poder de Jesus, nós não percebemos o significado espiritual, as implicações espirituais de tudo isso. Esse ano eu fiz um propósito, eu fui chamado para pregar num determinado momento, e eu fiquei pensando assim, eu vou falar sobre o quê para esse novo ano? E eu desafiei os meus amados a fazer 4 coisas. Pensando naquele texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que fala assim, pois se vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Quando a gente está no Natal, essa época do final de ano, não é verdade que a gente pensa mais em Deus? Todo mundo pensa mais em Deus, não é? Todo mundo quer se aproximar mais, quer amar mais, quer tolerar mais, quer compreender mais. Falamos de paz, de harmonia, de felicidade. Então é uma época própria para você pensar em Deus mais. E eu desafiei as pessoas a fazer o seguinte, falei, olha, por que você não coloca em prática 4 realidades que estão na palavra de Deus? Esquece aquele plano material que você está fazendo. Esquece a tua ambição empresarial. Esquece a tua ambição profissional. Ponha 4 metas com Deus para você. Primeiro, aprenda a depender de Deus e priorizar o reino. Leve isso a sério. Pare de dizer que você prioriza o reino e na verdade você busca a terra. Aprenda a depender de Deus, a acreditar no que Jesus falou, que a gente pode confiar que o Pai nos dá tudo o que nós precisamos. E priorize o reino, foque no reino. Segundo, peça discernimento espiritual. Quantas oportunidades nós perdemos para participar das coisas que Deus está fazendo, porque nós não buscamos discernimento espiritual. E Jesus falou que assim como Ele só fazia o que o Pai fazia, nós faríamos coisas ainda maiores, porque o Pai nos mostraria coisas maiores. Está lá em João capítulo 5, você pode ler lá, está lá. Então procura discernimento espiritual, procura o poder do Espírito Santo, porque sem poder do Espírito Santo nós não somos ninguém. Viva intensamente a tua fé na dependência, peça para o Senhor que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito te mover, deixa o Espírito se manifestar na sua vida, transformar o seu querer, guiar a sua vida, e foque na missão de fazer discípulos, porque só tem uma razão para você estar aqui se você foi salvo. Se você entregou sua vida para Jesus, e você ainda está aqui, você só está aqui para fazer outro discípulo, não tem outra razão. Não tem outra razão. Desculpa se você acha que tem, vou dizer para você, não tem. Porque senão,
era melhor estar lá na glória. Era melhor já ter sido arrebatado. Então a gente está aqui porque a gente precisa amar como Jesus amou e levar outras pessoas aos pés dele. Agora, se nós não conseguimos ver as coisas dessa maneira, nós somos exatamente como o cego na primeira etapa da cura dele. Nós estamos satisfeitos com a nossa salvação, né? Aqui o presbiteriano pode achar que o calvinista, então, está mais salvo ainda do que os outros, né? Mas tem calvinista no meio dos batistas também, não é só no meio dos presbiterianos, não. Mas você está tão satisfeito com a tua salvação que você não precisa se preocupar com mais nada. Com mais nada. E o que Deus está falando para você? Para com isso. Tem coisas melhores para ver. Então, quando a gente deixa de olhar para cima, deixa de olhar para aquilo que Deus quer que a gente olhe, a gente está coisificando a vida. Todas as coisas são, todas as nossas realidades são coisas. Como aquele homem que via pessoas, mas não como pessoas, mas como coisas. São coisas andando, árvores andando. Se na tua vida, tudo aquilo que você se relaciona é algo que não leva você na direção do Pai, são coisas. E coisas não te acompanham na eternidade. Então, o grande desafio desse encontro é chegar na segunda etapa. Jesus observa que a luz entrou, só que a luz precisava chegar onde? Na mente. Transformar a mente. E o apóstolo Paulo pega isso muito simples, de uma maneira muito simples, diz assim: não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim vocês vão conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O toque de Jesus precisa transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar a respeito das coisas que nós vivemos com Deus. Transformar a nossa perspectiva da nossa própria espiritualidade. Acabar com o nosso ritualismo religioso. E passar a perceber que nos milagres que Deus realiza na sua vida tem um significado espiritual muito maior do que você está percebendo. Quando Jesus tocou na vida daquele homem, e ele tocou pela segunda vez, e ele começou a ver claramente o que estava acontecendo. Sabe o que Jesus falou para ele? Você lembra o que ele falou no texto? Muito bem, está curado? Não volte para o povoado. A nossa experiência com Jesus é exatamente assim. Primeiro, Jesus nos tira, nos chama a atenção, nos desloca desse ambiente de malignidade, dessa sedução do mundo. Ele chama a nossa atenção, pega a gente pelo braço e traz para perto dele. Ele sabe que a gente não enxerga, ele sabe que a gente não tem fé, ele sabe que a gente até não sabe exatamente o que nós queremos, mas ele sabe o que ele quer para a gente. Então, como ele puxou aquele homem para fora daquele ambiente, onde aquele homem era desprezado, onde aquele homem não tinha valor, onde aquele homem não era reconhecido, onde aquele homem era criticado, e traz para perto dele. E ao trazer para perto dele, Jesus começa um processo de cura. E é assim que ele faz com a gente. O Espírito Santo vem e ilumina a nossa vida, e nós descobrimos que há salvação em Jesus. Cremos em Jesus e paramos por aí. É isso? Infelizmente, muitos de nós paramos. Estamos satisfeitos com aquilo que já recebemos. Só que Jesus não está. Assim como Jesus não ficou satisfeito e tocou aquele homem pela segunda vez, Jesus quer tocar a tua vida pela segunda vez.
Jesus quer despertar você para a realidade daquilo que Ele está fazendo. Esse encontro tinha um propósito didático para os discípulos. Os discípulos estavam completamente perdidos na compreensão dele. E ao perceber isso, eu tenho certeza que eles começaram a galgar degraus diferentes do que eles estavam antes. Então esse encontro traz para você um grande desafio, traz para mim um grande desafio. Eu não posso me acomodar com a minha baixa percepção daquilo que Deus está fazendo na minha vida e ao redor de mim. Eu preciso pedir que Jesus toque novamente no meu coração, entre na minha mente, esclareça o meu entendimento e faça com que eu consiga perceber o que de fato Ele está fazendo na perspectiva espiritual da minha existência. Então, se você lembrar desse encontro dessa maneira, eu acho que você pode mudar muito a sua vida. Você pode crescer muito. Você pode sair daqui entendendo que há muito a ser conquistado, que há muito a ser experimentado, que há muito a ser vivido com esse Jesus, que nunca vai estar satisfeito com o pouco que nós percebemos e sempre vai querer nos dar mais, além daquilo que hoje nós estamos notando em relação ao que Ele faz nas nossas vidas. Você pode ficar de pé, vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar você a, por um minuto, você se colocar diante do Pai e pedir para o Senhor, e perguntar para Ele: Senhor, eu tenho a necessidade desse segundo toque, Senhor. Eu tenho visto a vida na perspectiva que o Senhor quer me dar, ou eu estou acomodado? E pede para o Senhor tocar a segunda vez na sua vida. Pede para Ele transformar a sua mente, clarificar o seu entendimento. Pai amado, nós nos encontramos diante da Tua palavra como discípulos do Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que não somos melhores do que nenhum dos Teus discípulos, Pai. Nós sabemos que temos no nosso próprio coração tantas dificuldades. Por tantas vezes na nossa vida nós vivemos com os pés nesta terra, com o nosso coração desejando apenas as coisas desta vida. Falta no nosso coração a ambição da espiritualidade, o desejo de estar mais perto do Senhor. Muitas vezes nos falta a mesma compreensão que aqueles discípulos tinham. Dificuldade, Pai, nós temos dificuldade de perceber o Teu agir em nossa vida. Nós temos dificuldade de perceber o significado da Tua ação na nossa vida, Pai. E nós nos apresentamos diante do Senhor como aquele homem que foi tomado pelo braço por Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos tire desse ambiente confuso que tantas vezes nós vivemos e venha tocar profundamente na nossa alma, Pai. Que venha transformar o desejo do nosso coração, Pai. Que venha transformar as nossas ambições, Pai. Que venha nos ajudar a desejar, não ver a vida como coisas, mas ver a vida como um milagre do Senhor. Ver as coisas, a realidade que nos rodeia, Deus, não como coisas a serem admiradas, mas como verdades do Senhor a serem vivenciadas, Pai. Tira, Deus, a limitação do nosso coração. Tira a cegueira dos nossos olhos. Nós não queremos, Pai, continuar uma jornada sem perceber
o quanto o Senhor é Deus em nossa vida. Que a tua presença, Pai, que o teu toque transformador seja nesta hora colocado na vida de cada amado que está aqui, Senhor. Que a tua mão que cura esteja indo ao encontro daquela vida que tem amargura no seu coração e precisa que isso seja tirado de lá, Pai. Que a tua mão, Senhor, toque a vida que está ferida. Que o Senhor toque a vida que não consegue perceber o teu amor, Pai. Que o Senhor toque a vida que não consegue enxergar os teus milagres. Que o Senhor toque em cada vida que precisa deste momento, deste segundo toque transformador do Senhor. Visita os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós estamos encerrando. Convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você agora, que está na sexta e na sétima, e você que vai começar a sua campanha de oração hoje. Você que sente que tem visto árvores andando e ainda não tem contemplado uma realidade que você queria na sua vida. Aqui está nosso cartãozinho de campanha. Você pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção. Você que está na quinta, sexta semana de oração, e você que vai começar hoje, aqui à frente nossos cartões estarão aqui. Basta você vir, receber a oração, pegar um deles e voltar semana que vem, na segunda semana de campanha que você estará começando. Você pode orar pela vida emocional, espiritual, física, familiar ou material. E você pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção, tá bom? Sexta semana, sétima semana de oração. E você que vai começar hoje, nós queremos orar por você enquanto cantamos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa noite. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de podermos avançar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compreender que a Tua palavra tem tantas realidades, ó Deus, que ainda não descobrimos, que a nossa vida tem tantas oportunidades que ainda não vivenciamos, por termos os nossos olhos às vezes voltados para aquilo que é dessa terra. Por isso, Deus, no nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração hoje,
Abra os olhos do nosso coração, ó Deus, essa noite ao chegarmos em casa. Abra os olhos do nosso coração amanhã quando pisarmos no nosso trabalho. Amanhã quando fizermos, ó Deus, aquele evento. Amanhã quando estivermos naquele lugar. Abra os olhos do nosso coração e permita-nos ver além de árvores se movendo. Possamos ver as realidades espirituais que o Senhor preparou para que vivêssemos. Por isso, Pai, nós oramos e nós abençoamos o Teu povo e agradecemos a Ti por essa noite em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com a sua vida hoje para sempre, e seja com a vida do pequeno Augusto, que amanhã passará por uma cirurgia. Que o Senhor possa prover a tua mão poderosa, Deus, sobre a vida daquele pequeno e sobre a junta médica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vejo vocês no domingo ou na terça que vem, tá? Boa semana, feliz 2017. Exaltar